Boa noite a todos, sejam mais do que bem-vindos. Feliz 2024, um bom 2024 para todos. Shana Civil Amém. Tová. Nós vamos começar, coincidentemente, o segundo livro da Torá, agora no começo desse novo ano civil, o livro de Shemot. A gente fica muito feliz da Thaís estar aqui com a gente. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. E que é a organizadora de todos esses eventos aqui, estão sob responsabilidade da Thaís, e a gente agradece desde já. A gente começa fazendo então a bênção do estudo da Torá, da gente se ocupar com a Torá, né? Como literalmente diz a bênção, para quem tiver com o Sidur da semana, o Shavuot, está na página 44 e diz o seguinte: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torah. Deus Amém. que nos ordena a lidar com as palavras da Torá. Ve'a'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Seja tu Deus que ensina a Torá ao povo de Israel. E Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu im kol amin venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Thaís, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada a todos que estão aqui presentes para mais esse estudo. Espero que vocês gostem bastante do que eu preparei para vocês. Vamos ver se eu consigo Eu vou te colocar como cor. Você é para mim? compartilhar. Ok. Oi, vamos lá. Vocês conseguem ver? Sim, Perfeitamente. conseguimos. Só Tá. não está no modo exibição, né? Está no modo slide mesmo. Deixa eu Lá só embaixo. ver se eu consigo fazer essa mudança. Acho que consegue. Se você clicar lá embaixo na TVzinha, que eu não estou vendo a TVzinha, não sei onde está. Pois não tá, não aparece para mim a Ah, TV. e vai no exibir lá em cima, no exibir, a terceira opção ali, exibir tela cheia, exibir qualquer coisa, lá em cima. Deixa eu ver aqui. Ex- Pois não aparece. Exibir na Não? barra de ferramenta lá em cima, Thaís. Ah, não, mas acho que ela não está conseguindo, não, só não tá vendo. Não tem problema, dá para ver É, bem assim, Thaís, não tem dá? problema. Pode seguir em Tá. frente. Então vamos lá. Bom, como Davi já fez a introdução, né? O primeiro livro, ou o segundo livro, primeira paraxá de Êxodo, Shemot. É, com certeza vocês estudaram bastante, viram bastante a história de Yosef com Michel na semana passada. Então, só repassando para a gente lembrar um pouquinho, né, que a gente, como é trienal, a gente estuda um trecho esse ano da, da, da Paraxá como um todo, né, desse momento. Então, ela começa falando, né, Paraxá de Shemot inicia o livro falando, citando os nomes dos filhos de Jacó, né, enfatizando suas gerações, e por terem sido fiéis aos ensinamentos dos patriarcas, apesar de habitarem no Egito, uma nação idólatra, bem conhecida, né? Também fala sobre a Diná, a única filha citada mulher de Jacó, as suas esposas, Léia e Raquel, as esposas oficiais, Bilhá e Zilpá, as duas outras esposas que não são menos importantes para nós. Então, como vocês estudaram semana passada, fala, né, todo sobre a questão da história de Yosef, da importância dele, que torna o Egito um país rico e próspero, né, governado pelo faraó. Mas ao longo do tempo, o faraó esquece, né, de tudo aquilo que Yosef fez de bom para o Egito, e ele traz
o enfraquecimento do povo de Israel através de leis desumanas e degradantes, cruéis, através da aflição e sofrimento que foram decretadas ao longo do seu mandato. E aí, passando também sobre esse primeiro introdução de Shemot, né, como um todo, a gente vê momentos importantes que eu fiz um recorte para que a gente não esqueça, para a gente sempre lembrar, né, das duas parteiras que foram super importantes, né, Sifra e Puá, que frustraram a primeira tentativa do faraó para o genocídio, né, onde foi ordenado a matar as crianças israelitas do sexo masculino, e com ênfase que elas foram acusadas de desobediência, mas usaram da sua sabedoria, né, criando uma história engenhosa, né, dizendo que as mulheres hebreias são vigorosas e elas davam luz antes delas chegarem, né? E também a questão da Tzipora, esposa de Moshe, né, que é filha de um sacerdote midianita, e determinada a acompanhar Moshe em sua missão ao Egito, né? E apesar disso, ela não tinha motivo nenhum para arriscar a sua vida numa aventura tão perigosa. Mas ela, numa passagem intrigante, ela salva a vida de Moshe por realizar uma circuncisão em seu filho. Então, eu quis trazer essa questão das nossas mulheres. E aí, trago também a questão da mãe de Moshe, né? Que foi a mulher que trouxe ao mundo Miriam, Arão, né? E o próprio Moisés, que foi uma mulher muito corajosa e que foi importante na vida de Moisés por escondê-lo durante 3 meses antes de colocar ele, né, como a gente conhece, no rio, que depois encontrado pela filha do faraó, né, a Pátia. Miriam também não poderia deixar de citar, que é a irmã mais velha de Moshe, que foi ela que vigiou, cuidou do cesto, até que realmente ela fosse encontrada por Bátia. Então, esse é o recorte que eu gostaria de fazer, que eu acho importante que a gente nunca se esqueça, né, em nossos estudos, da importância dessas mulheres na nossa história. E aí, passo então para o trecho, né, que a gente começa falando, então, da paraxá que envolve esse trecho que a gente vai estudar nesse próximo sábado, né? Ele traz um assunto muito, muito estudado, né? Que fala sobre a sarça ardente ou o arbusto ardente, em algumas traduções, e que tem uma importância muito grande, né? Que é onde Deus tem esse contato com Moshe, né? E ele traz a questão dessa, ele traz primeiro, né, a missão, né, aí que ele dá a missão a Moisés de libertar o povo do Egito, onde ele prova a sua força, né? E como Moshe era bem questionador, obviamente Deus também mostra a ele, né, dá algumas provas do poder na questão do cajado, que também conhecemos bastante, que vira uma serpente, depois vira o cajado de novo, da questão da mão, que ele, né, coloca o peito, e quando ele tira, a mão está com outra cor, tomada pela questão da Tsará,
né, que muda de cor, fica uma mão transparente, brilhante, e aí depois, e por fim, a questão, né, que ele pede para tomar um pouco da água do Nilo e jogar ao solo, que viraria sangue, e prova isso, prova, traz para Moshe algumas evidências de que ele estaria com Moshe, né, ao longo dessa caminhada tão importante que a gente vai estudar aí no livro de Êxodos. E aí, quando Moshe volta, né, depois dessa conversa tão importante, intrigante com Deus, ele volta e vai conversar com o seu irmão, né, Arão, né? Arão o recebe muito bem, né? Pergunta a Moshe por que que ele estava trazendo a sua família, sua esposa e a família junto, e Moshe fala das questões das crueldades, né, que o faraó cometia, e que seria melhor que eles voltassem a Midian. Moisés sempre, apesar, né, de Arão, seu irmão mais velho, Arão não tinha nenhum vestígio de inveja ou ciúme do irmão, né? Ele sempre estava ao lado do irmão. E Moisés, assim, sempre escutava o seu irmão, né? Quando eles tinham essas conversas particulares, né? Vamos dizer assim. E o que me chamou bastante atenção nessa questão é na questão da sintonia entre os irmãos, né? Então, Moisés, fica claro, eu acho que talvez aqui, o que fala, né? Eu fiz um recorte em dois versículos, né? Dois passuquim, que traz essa questão entre quem fala, né? É Arão ou Moshe? E quando eles falam, né? Então, o versículo 15, eu até vou ler, porque essa tradução aqui que eu peguei no Sefer, acho que não está tão boa, eu vou ler o que o Plaut fala da tradução desses dois versículos que eu coloquei aí para vocês, que é o recorte que eu fiz para o nosso estudo. E Deus ainda disse a Moisés, mais a Moisés, assim você dirá aos israelitas, o Eterno, o Deus de seus ancestrais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre. Esta é a minha denominação por toda a eternidade. O versículo 16. Vai, reúna os anciões de Israel e lhes diga, o Eterno, ó Deus de seus ancestrais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu e disse, eu tomei conhecimento de vocês e do que está sendo feito com vocês no Egito. Né? Então, aqui, na verdade, ele está na ordem inversa aqui, agora que eu percebi, que na verdade é quando eles reúnem, né, depois da conversa entre os dois, eles reúnem os principais, as principais pessoas, né, os Aquinim, que transmitem a mensagem aos judeus, né? Então, eles são as pessoas responsáveis por transmitir. Então, quando ele faz isso, os dois, quem fala ao povo, aos israelitas, é Arão. E aí, o que eu fui procurar para a gente saber, estudar um pouco mais sobre essa questão de quem fala e por que fala, né? Então, em Shemot Rabbah, Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara, né? Então, aqui é a conversa que eles têm, a primeira conversa que eles têm, falando sobre o que seria feito, né?
Moisés então conta a Arão todas as palavras do Senhor. Moisés começou a dizer-lhe todas as palavras e todos os sinais que ele lhe ordenou que fizesse diante do povo. Assim como o santo bendito seja, lhe disse. Assim ele fez. Fale com ele e coloque as palavras em sua boca. Então aqui é a primeira ordem, né, que Moshe recebe de Deus, falando que era para ele contar a Arão que Arão falaria ao povo. Em Shemot Rabbah 5,13, traz: Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés, e realizou os sinais diante dos olhos do povo. Arão falou todas as palavras. Ele agiu de acordo com o santo, bendito seja ele, havia dito. Ele falará por ti. E realizou os sinais diante dos olhos do povo, como Deus havia dito. Um outro olhar que também traz, falando sobre essa questão da divisão de quem vai falar com quem, né? Porque Moisés fala ao faraó e Arão, com a sua liderança, fala ao povo de Israel, né? E aí Tur traz esse comentário, que neste ponto Deus não disse que Arão falaria em seu nome. Arão só falaria em nome de Moisés ao povo, não ao faraó. E um outro recorte, a palavra, né, Nebier, essa aqui, essa, né? Nevieja. Nevier, Seu Nevier. profeta. Que significa, assim como um profeta é o porta-voz de Deus, Arão agora se tornará o porta-voz de Moisés. Então, ele traz, né, na verdade, a explicação do que vai acontecer e o que cada um deles, qual é o papel de cada um deles, né? E aí, Moisés, como muito questionador, né, sabendo que era gago, que não tinha essa força na expressão, na fala, ele questiona ainda Deus, né? Por que que eu tenho que falar com o faraó? Por que que outra pessoa que fale melhor, que tenha que seja outro porta-voz, né? Que seja uma outra pessoa, um outro profeta que faça essa questão. E Deus, não, você falará ao faraó e eu vou provar que você está comigo, que eu estou contigo. Então, é uma parte muito interessante. E aí, assim, eu peguei algumas explicações de Rashi, né, que ele fala do uso das palavras, quem vai falar, né, isso trouxe mais como curiosidade, os significados. Eu achei muito interessante. Rashi não dá uma explicação, por exemplo, como o Tur fez como um texto, mas ele traz a importância de como, quando a gente está lendo a Torá, a importância dessas palavras nas ligações e os significados que elas têm, né? E aí, o que eu queria, assim, compartilhar e trazer né, gostaria também de ouvir vocês, com relação a esses dois versículos, algumas coisas que talvez pouco a gente estuda, que às vezes a gente traz no contexto né, desse trecho mais voltado ao evento e a importância, né, da sarça ardente, que depois ele volta, inclusive, para receber nesse monte, né, as tábuas que a gente vai ver, mas a importância dessa sintonia que tinha os irmãos, o pano de fundo desses dois versículos, né? Porque Moisés era gago e tinha dificuldade de falar.
Mas Arão falava, era uma pessoa que tinha um fácil diálogo, tinha uma interação com o povo de Israel, com a liderança do povo de Israel, né? E tinha essa facilidade de falar. Moisés fala ao faraó, que apesar de seus questionamentos, das suas dúvidas, dele ter essa importância de fala, Deus ordena e ele não tem para onde fugir, ele tem que falar ao faraó. E Arão fala ao povo. Moisés põe as palavras na boca de Arão e Arão as transmite, né? Ou seja, Arão recebe o que Moshe está falando, né? E faz aquilo que tem que ser feito para as pessoas que devem ter, que devem ouvir esses dois pontos muito importantes do que vai acontecer e que vamos estudar em outras paraxás mais para frente. E aí, para meditarmos num olhar mais, pensei nesse ponto, na questão da Marli, que a Marli sempre traz um olhar, né, da Cabala sobre os estudos, né? Então, eu recortei isso daqui, né, de um texto que fala o seguinte: Deus fala conosco sempre. Quando estamos focados, meditativos, podemos escutar a palavra de Deus que nos instrui a como enfrentar o nosso faraó, né? O nosso ego dentro de nós, que nos aprisiona e nos mantém escravos de seu poder. Estamos aqui neste mundo para cumprirmos nossa missão da alma, não para nos aprisionarmos da vida material desumana e sem sentido. Temos que enfrentar o nosso inimigo interno, que quer nos destruir e nos afastar do principal, que é a liberdade e fim da morte em todos os sentidos. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês de texto é isso. Abro a palavra aí para os nossos mestres, que vou fechar aqui, e descompartilhar. E agora não quer sair. Parou de compartilhar para vocês? Não? Não. Peraí. Ainda não. E agora, para Nossa, descompartilhar, eu acho que eles mudaram alguma coisa aqui, eu já não sei. andaram mudando algumas coisas, eu não sabia em relação a isso. Mas se eu te tirar de co-host, acho que vai parar de compartilhar. Vamos ver. Ah, Pronto. então tá bom. Ótimo, Se você pronto. quiser voltar a compartilhar, você me avisa. Eu te ponho de Tá. co-host de novo. Então Uau. é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu pensei em falar sobre a sarça ardente, mas eu falei assim, poxa, todos os anos a gente fala muito sobre esse texto, né? E talvez a gente nunca tenha pensado com um olhar diferente sobre esses dois versículos que estão no final, né, do que a gente vai ler nesse sábado, né, das Aliot, e traz uma questão dessa sintonia entre irmãos, né, dessa questão, eu, eu achei muito bacana, assim, e aí eu gostaria de ouvir vocês. Uau. Eu tenho alguns comentários, mas não quero fazer todos de uma vez, porque, enfim, queria deixar os outros também fazerem. Eh, em relação a coisas que andaram acontecendo. Eh, mas eu vou contar só uma coisinha. Essa história de que antes de falar dos irmãos, porque obviamente eu queria falar sobre isso, mas vou deixar para depois. Mas eu tive um episódio hoje no hospital sobre irmãos, mas depois eu conto. A questão de Deus que você trouxe, né? Que Deus sempre fala com a gente, né? Essa questão da sarça ardente. Eu super concordo com isso, né? Às vezes a gente não tá preparado ou não tá sintonizado, para usar uma palavra que você usou bastante, né? Para ouvir, né? Ou para entender
coisas que estão acontecendo e a gente não, enfim, não consegue apreender, né, o que está por trás de algumas coisas, né? Mas em particular o que eu queria contar é que uma vez, logo eu ainda não era rabino, alguns anos atrás, estava, acho que no cemitério, eu fiz uma drachá, não lembro sobre não era uma drachá, uma eulogia, né, como a gente chama no cemitério, sobre uma das parashiot, deve, se não for essa, é uma próxima dessa, em algum lugar onde Deus fala com Moisés, e eu falei qualquer coisa do tipo que, que a maioria de nós, vamos colocar assim, eu não lembro as palavras que faz alguns anos, mas é que a maioria de nós não ouve mais Deus, né? Esse tempo que onde existiam os profetas e Moshe é o nosso maior profeta, né? É um tempo que passou, né? E a gente não ouve mais Deus, né? Muitos os milagres a gente não vê, enfim, toda essa questão que é uma discussão dentro do judaísmo, né? E eu falei isso e deixei nas entrelinhas isso, né? Que nós, em geral, não ouvimos mais Deus. Daí, quando eu acabei, depois que terminou tudo, um senhor se aproximou de mim e veio tirar satisfação comigo, dizendo que não é bem assim, que eu não sei, ainda sou muito jovem para saber essas coisas, mas que ele tem conversas com Deus, né? Que ele ouve Deus. E imagina que essa história que a gente não fala mais com Deus, né? E veio realmente cobrar de mim que não, olha, vai com calma com essa história de que a gente não. E assim, eu acho, eu depois, agora depois de muitos anos, né, eu tenho essa sensação também, né, de que realmente a gente, às vezes a gente não ouve, ou não entende, ou não percebe, né, mas Deus está por aí, está pertinho da gente, acho que o tempo todo. Isso é o que eu queria trazer, e assim como ele estava pertinho de Moshe, e alguém registrou, né, Moshe registrou, tinha alguém registrou isso. As outras eu conto depois, se alguém quiser falar outra coisa sobre irmãos. Quem tem irmãos aí? Eu tenho uma curiosidade para falar dos irmãos, estou pegando o texto que Thaís trouxe, né? Primeiro ela colocou Moisés foi colocado na cesta pela mãe porque eles iam matar os primogênitos. Mas depois falou que Arão era o mais velho. Por que a mãe colocou Moisés na cestinha se ele não era o primogênito? Uma boa pergunta. Mas nesse momento ele queria matar todos os bebês, né? Todos os homens, né? Todos os Todos os homens, não bebês. era só o E primogênito. ele era o pequeno, Arão já era maior, né? Enfim, sei lá. Vai por aí a história, né? Achei que era só os primogênitos. Ele mandou matar só os primogênitos, porque aí depois vem a questão das pragas que matam os primogênitos. Era matava São todos os todos homens. os bebês do sexo masculino. São todos Sexo, os bebês do todos sexo os homens. Tá vendo masculino. só como a importância das mulheres, Thaís? Aqui as mulheres foram. Mulheres, deixa as mulheres, deixa elas em paz, pelo amor de Deus. Tá, então foi falha Nancy. minha, era tudo verdade. Tá. Mas muito legal. Tem histórias de irmão. Vamos ouvir histórias. Eu vou contar uma outra historinha então. Se alguém quiser falar, levanta a mão, avisa, tá bom, gente? A Nancy, fala, Nancy. Ela abriu sem querer o microfone. Você quer falar, Nancy? Não, eu tô dizendo que é o Midrash do Michel. Midrash do Michel. Fala do Midrash do Michel. Não sei o que você está falando. Não estamos ouvindo, eu não sei. Enfim, hoje eu estava no hospital e aproveitei para visitar pacientes hoje. Os rabinos voluntários, no hospital a gente tem um esquema, no hospital estou falando do Einstein, né? A gente tem um esquema que eu acho muito bacana, né? Tem 5 dias da semana, segunda a sexta-feira, onde cada dia da semana um rabino de uma comunidade visita os pacientes que estão internados e que querem receber uma visita, né? Claro, no hospital. Só que os rabinos estão de férias agora, né? Essa semana passada e essa semana os rabinos estão de férias e eu não estou de férias, então eu estou cobrindo uma parte do trabalho. Hoje me deram uma lista com, sei lá, tinha no mínimo uns 40 nomes na lista. Obviamente eu não consegui visitar todos, mas fui visitar alguns e num dos apartamentos que eu fui visitar, eles me deram a lista teoricamente dos pacientes judeus, né? Apesar de que eu estou disponível para atender qualquer paciente, mas essa é a lista que estava preparada. Eu fui visitar esses pacientes, cheguei num quarto
e era um rapaz, enfim, com uma história bem estranha, enfim, o motivo que ele estava internado, mas graças a Deus estava bem já agora. E eu veio a mãe do rapaz, né, o rapaz, talvez uns 40 anos ou um pouco menos, e a mãe apareceu depois e muito emocionada e tal, e veio contar que, enfim, não sabe exatamente por que aconteceu isso com o rapaz, é um rapaz não judeu, tá? Uma família não judia. E veio falar que ele não sabia exatamente por que tinha acontecido tudo isso, por que eles passaram por toda essa dificuldade. Foi uma situação muito difícil. Ele não morreu, nas palavras dela, por um milagre. E é mais ou menos isso que eu entendi, né? Mas o que eu queria trazer é a sintonia dos irmãos, porque o que ela contou é que um dos irmãos, esse rapaz tem mais dois irmãos, são três meninos, e um dos irmãos mora fora do Brasil, e por conta de tudo isso que aconteceu nas vésperas do Natal, né, foram 10 dias antes do Natal, o irmão que mora fora do Brasil veio para o Brasil, porque o irmão estava muito mal, e aconteceu uma sintonia muito forte entre os irmãos. Eles já têm uma sintonia forte, mas, enfim, eles levaram para esse lado, né? De que, enfim, tinha algum motivo para toda essa situação acontecer e tinha a ver com essa questão da sintonia dos irmãos, né? Que foi assim, uma coisa muito bonita que aconteceu quando o terceiro irmão chegou aqui no Brasil e eles conseguiram passar, no caso deles, o Natal, né? Todos juntos, apesar de que um deles estava no hospital, né? Estava internado. Mas, enfim, para falar de sintonia enfim, eu tenho um exemplo em família também. Graças a Deus, meus dois filhos também se dão super bem e a gente acha isso uma coisa espetacular, né? Essa sintonia entre os irmãos. E acho que aí tem a ver com essa questão que a Thaís trouxe de trabalhar em equipe, porque eu entendo isso, né? Que Moisés, Moshe e Aaron trabalhavam em equipe, né? E Miriam também, é que Miriam não aparece nesse pedaço, né? Mas ela também depois vai ajudar, ela também faz parte dessa equipe, enfim. Então acho que isso é uma lição que a Torá nos traz, né? Da importância da gente estarmos juntos, trabalhando realmente como um time, né? Coisas que a gente fala hoje em dia, né? Em todas as corporações, né? Fala sobre isso, né? E a Torá já nos traz isso de alguns 1000 anos atrás, né? Eu acho realmente bem bacana essa história. E não se limita a irmãos. Nesse caso, a gente está falando dos dois irmãos, e tem a irmã também, mas depois vai aparecer o sogro também. Tem a Tzipora, que a Thaís também trouxe, né? Que também teve uma participação importante. Enfim, eh, acho que é muito bonito ver isso, né? E aprender isso da Torá, né? Uma coisa tão importante para a gente ver coisas muito práticas, né? Não estamos falando de teologia, e não é teologia isso aí. Isso são lições práticas aí para a nossa vida, né? Da importância da gente ter essas relações aí. E é claro que a gente pode trazer para a comunidade, como eu falei no comecinho, a Thaís está nos ajudando a organizar tudo isso, o Aguinaldo, que está aqui com a gente, está nos ajudando a organizar toda a parte do hebraico, e por aí vai. Cada um vai assumindo uma função, né? O Celso, hoje eu estava falando com uma outra pessoa, ele me perguntou, mas eu quero, quem vai ler Haftarah, quem vai ler não sei o quê? Eu falei, ó, isso é com o Celso que cuida dessa parte aqui, eu tenho que consultar o Celso, eu não decido nada, o Celso vai decidir e depois eu te falo. Enfim, acho que é bacana esse trabalho que a gente consegue fazer na comunidade também, assim, em equipe, né? E por isso que eu vivo insistindo que quem quiser participar, quem quiser ajudar, a gente sempre acha alguma coisa para fazer, sempre tem bastante. Para 2024 a gente tem muitos projetos, né? Então, inclusive projetos arquitetônicos e projetos de crescimento, de casa, de Arona Kodesh, falando em Aron, né? Aharon, Aron. Enfim, deixa eu ficar quieto aqui, senão deixa ninguém falar. Eu acho que esse é o desafio bonito, porque a gente fala tanto em trabalhar em equipe, em sintonia, né? E eu acho que hoje é muito difícil conseguir isso, porque as pessoas elas pensam em si mesmo, né? No que é bom para mim. Se eu estou bem, estou na minha zona de conforto e ninguém está me atrapalhando, para mim está tudo bem. Mas e quando ultrapassa? Quando não tem, né? Que você precisa sair da sua zona de conforto, e aí, como que você vai
né? Ser um líder, como que você vai falar às pessoas o que você precisa. Eu acho que isso é um desafio e é algo que foi nos mostrado há muito tempo, que deveríamos ter aprendido a lidar, aprender a ouvir um pouco mais e dar espaço para as outras pessoas sem precisar derrubá-las de onde elas estão, né? Então, eu achei isso muito importante para começar 2024. Já escrevi no meu caderninho novo que, né, eu acho que a gente precisa trabalhar isso com as pessoas. É interessante que a gente vem lendo, estudando, e já há 3 ou 4 estudos vem se falando das relações dos irmãos, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa aí, porque eu tenho um irmão primogênito, eu sou a do meio, né? E assim, é muito difícil a minha relação com ele, assim, eu tenho que, com a minha irmã mais nova, não, ela roda, né? Ela é mais assim, mas a relação com o primogênito é difícil, porque sempre tem aquela coisa da liderança, né? Ainda mais que ele é do mês de Escorpião. Então, quem estuda um pouco astrologia sabe, né? Então, eu acho que é interessante isso, né? Isso tem que tá trazendo alguma mensagem para nós, né? Assim, não só no âmbito familiar, né? Nós estamos falando de irmandade, comunidade, nós estamos vendo a guerra entre irmãos no Oriente Médio, né? Então, assim, tem muita mensagem por trás, né? É só a gente refletir, né? E tentar fazer alguma transformação, né? Alguma autotransformação, começando pela autotransformação, né? É isso. Então, acho que, ao mesmo tempo que falamos de irmãos, falamos de liderança, né? E não necessariamente a relação de irmãos tem que ter uma liderança, né? Pode ser fraterno, né? Pode ser todo mundo, somos todos iguais, mas as histórias nos mostram que é difícil. É difícil essa irmandade equânime, né? Então um fala pelo nome, um fala em nome da família ou em nome ou líderes, né? Na verdade, estamos falando aqui da liderança futura do povo judeu, né? E que Aron fala, mas quem está falando por trás, na verdade, é Moisés, Moshe, mas na verdade é Deus. Quer dizer, o Deus é o nosso líder, né? E que fala por meio de Moshe e Arão. Temos várias dessas coisas, mas é assim, como a gente vê que essas relações familiares, como a gente viu realmente nas últimas parashiot, as brigas e os irmãos, não é fácil, não. Irmãos em todos os aspectos, irmãos de sangue, irmãos não de sangue, né? A relação humana é bastante delicada. Pegando a carona nessa fala do Michel, o que o Aguinaldo trouxe na semana passada, de uma forma muito, muito interessante, é que quando os pais abençoam os filhos na sexta-feira, em casa, fala exatamente de Efraim e Menaché, que eram 2 irmãos. E por que esses 2 irmãos foram escolhidos? Porque foram os únicos irmãos que não tinham conflito. Porque antes dele tinha Caim e Abel, Esaú e Jacó, e tudo, e José e seus irmãos. E o Efraim e o Menaché, exatamente por se darem bem, não terem conflito entre eles, foram os escolhidos para serem os modelos dos filhos. Que a gente faz lá na bênção de sexta-feira. Não teve conflitos que nós soubemos, talvez. E eu posso aproveitar aqui, Fala, Aguinaldo, fala. aproveitar aqui também e lembrar do Kavod para Joquebed e o Rebbe da mãe de Moshe, que com coragem escondeu por meses, 3 meses, e no seu currículo tem como mãe de um profeta, uma profetisa e um sumo sacerdote. Não é pouca coisa não, né? Não. Uma família dessa, uma mulher guerreira, também merece De alto Kavod para lembrar. gabarito. É gabarito demais. Ter 2 profetas e um sumo sacerdote é maravilha, é um exemplo. Precisamos estudar um pouco mais dessa mulher também. Muito bem, obrigado, Aguinaldo. Fala, Rê.
Bem-vinda. Oi, boa noite a todos. Já que nós estamos falando de irmãos e estamos falando de mulheres e de liderança, e eu só vou lembrar que numa paraxá futura nós vamos ter um grupo de mulheres irmãs e que uma líder chegou a Moisés e reivindicou o direito sucessório, que são as filhas de Tzloferrat, né? Então, há uma liderança entre as irmãs, não é a mais velha, parece que não é a mais velha, que toma a frente, é um grupo de irmãs e era a que mais sabia falar, vamos dizer assim. E elas vão e reivindicam também o seu direito à herança do pai que não morreu sem deixar filho homem, herdeiro. Então, já que a gente está falando disso, uma liderança, irmandade e saber comunicar palavras, ideias e é por aí. Eu acho que nessa questão dos líderes, né, que enfim, eu acho que o Michel trouxe, né, da gente trabalhar fraternalmente ou não, né? E na maioria dos casos não acontece isso, mas eu acho assim que a gente pode trabalhar dentro das habilidades de cada um, né? Então acho que cada um de nós tem habilidades diferentes, ou falando de irmãos, vai, cada irmão tem habilidades diferentes, né? Que em certos momentos são, como a Renata trouxe agora, né? Uma das filhas sabia comunicar melhor, uma das irmãs, no caso, né? E ela tomou a frente e foi falar. Acho que assim, isso acontece muito na prática, né? Não precisamos ter apenas o primogênito como líder o tempo todo, e eu sou primogênito, então não estou falando em causa própria aqui, mas acho que cada momento, e na minha família é assim, meu irmão faz muitas coisas que, enfim, que eu acho que ele faz melhor do que eu, meu irmão caçulinha, né? Eh, mas acho que é isso. Cada momento, cada um, aquele que tem a melhor condição tem que ajudar mais em cada momento, seja num contexto familiar ou fora de um contexto familiar também, claro. E eu estou muito interessada porque eu sou filha única. Ah, é outro caso, né? É outro caso. Tem mais alguém aqui que é filha única, né? Ah, é? A Silvia, filha única? Não sabia. Uau. Não, eu tenho dois irmãos. Convidadíssimas a trabalharem para a comunidade, não é? Super. Muito legal. O Adão Pode também é filho chamar que eu único. vou. Mais alguma coisa? JB? Tá tão quietinho, ficou assustado com o JB tão quietinho assim. Ficou preocupado. Tá em Curitiba, JB? Né? Tá, né? Então tá bom. Acho que é isso, gente. A gente não tem que ficar quebrando muita cabeça. A gente tá só no comecinho. Esse livro é um livro. Nós vamos ficar muitas semanas falando sobre tudo isso, né? A gente já sabe, é um pedaço importante da nossa caminhada antes da gente chegar em Vaikra, em Levítico, né? Temos um longo percurso no deserto, né? No Êxodo, né? Como diz o nome do livro. Eu sugiro que vocês leiam a introdução do Plauto para o livro do Êxodo. Tá bom. Muito interessante, numa visão histórica, dizendo que os judeus nunca foram até o Egito. Tem provas arqueológicas de que o Egito fomos escravos, mas na terra de Canaã. É uma visão que eu nunca tinha lido sobre essa visão mais histórica. Esse é um assunto muito intrigante, né, para nós, Gigante. para muitos de nós que entendem a Torá não como necessariamente uma obra
escrita por Deus, enfim, ou de alguma maneira escrita diretamente por Deus, né? Né? E tem muita discussão a respeito disso, né? E muita gente pesquisando isso, né? Pesquisando. E essa é uma das teorias. Tem outras teorias em outros sentidos, tem coisas mais recentes que foram descobertas, enfim. Mas acho bacana. Para quem não tem o Plaut, eu sempre falo isso, né? O Plaut, a Torá é o mesmo, o texto da Torá é idêntico, né? Não tem o que mudar no texto da Torá. A tradução é um pouco diferente, é verdade, comparando com a lei de Moisés. Nem acho que é melhor nem pior. Tem coisas boas, tem coisas não tão boas. Mas acho que o que vale muito realmente são esses textos. Antes e depois de cada paraxá, ou antes de cada livro, como o Michel está falando, tem muitos textos interessantes para serem lidos. Vale a pena como mais um livro. Não estou falando para ser a única. E ele justifica, quer dizer, ele fala, não, realmente não tem, mas ele justifica a importância dos nossos sábios terem mantido esse texto original, né, falando sim da escravidão no Egito, porque isso são histórias que a gente vai levar para frente dentro do povo judeu. Quer dizer, ele faz uma analogia entre história e Torá, né? Acho que ele é um grande estudioso, né? Sempre vale a pena ler. Para quem se juntou mais recente a esse grupinho aqui e ainda não tem o Plaut, né? Plaut, esse bichinho aqui, né? Para quem não tem o Plaut, se tiver um grupo razoável, falem com a Nancy, que está aqui na sala com a gente. A Nancy, ela cuida da nossa lojinha, né? E durante o começo da pandemia, quando a gente, enfim, teve que sair da sinagoga e estava cada um na sua casa, a Nancy fez chegar na casa de muita gente esse livro aqui, né? A Nancy é especialista nesse assunto. Então, se tiver um grupo razoável, hoje a gente não tem estoque, a gente não comprou mais porque a maioria já tinha comprado, mas se tiver um grupo interessado, avisem a Nancy, a gente faz chegar na casa de cada um, principalmente de quem está fora de São Paulo, né? Acho que é uma boa ação aí. Claro, tem um custo, obviamente, mas é uma ferramenta interessante para a gente estudar, para a gente aprender um pouco mais, né? Então, vale a pena. E agora em português. Isso é super recente, né? Até acho que tem 2, 3 anos a gente não tinha isso em português. Tinha em inglês, tinha em russo, mas em português não tinha. Agora temos em português. Um comentário mais. Tem que dar os méritos para Karen, que liderou o projeto de tradução, Karen Ziguerevich, que liderou o projeto de tradução do Plauto para português. É verdade. E todos os que ajudaram, e todos que apoiaram. Com certeza. Muito bem lembrado, Michel. Thaís, mais alguma coisa que você queira falar? Não, era isso mesmo. A Obrigada palavra a todos. final É um prazer, né, estar aqui com vocês. Estou meio assumidinha, mas eu estou voltando aos poucos. Um prazer imenso te encontrar aqui. Que felicidade. Faz muito tempo que eu não te vejo. Uma querida. Gosto muito de você. Eu também estou muito contente de te reencontrar, ver que você está bem. E também estou chegando, de vez em quando eu venho, de vez em quando não. Às vezes está um pouco complicadinho aqui, mas eu estou chegando, estou chegando. Que bom, muito bem-vinda. Gosto muito, muito de vocês todos aí. Obrigado, Rê. Obrigado, Thaís. Eu vou desligar a gravação e a gente pode continuar aqui na sala, obviamente, conversando. Super obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Semana que vem é o Celso, é isso? Se eu não estou me falhando a memória, né? Então tá Sim. bom. Então, semana que vem, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, a gente vai estudar para Vairá e o Celso vai conduzir esse estudo. Todos mais do que convidados. Boa noite a todos. Para quem não assistiu, para quem quiser rever, vai estar gravado. Daqui 1 ou 2 dias vai estar no canal do YouTube do Neshama. Isso que eu perguntar. No canal do YouTube, eu queria assistir da semana. É só procurar, entrar no YouTube e procurar Kehilat Neshama. Aí você vai achar lá, tem todos os últimos, sei lá, 10 estudos já estão todos lá. Maravilha. Obrigado. Thaís, queremos ouvir você cantando, Thaís. Eu volto.